Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Você, meu amigo e minha amiga, que está visitando pela primeira vez o canal Mago do Realismo, convido você a dar uma olhada em nossos vídeos. Veja a nossa playlist. O Mago fala de diversos assuntos, entre eles ateísmo, religião, secularismo, ciência, administração pública, economia, política e várias questões de importância muito grande para a nossa sociedade. Temos também lives toda terça-feira e todo sábado, sempre às 20 horas, isto é, 8 horas da noite, conforme o horário oficial de Brasília. Inscreva-se no canal e acione o sininho para não perder os nossos futuros vídeos. O Mago agradece a sua inscrição. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Pergunte ao Mago. Responder aqui uma pergunta feita pelo nosso internauta, o Glauco. Perguntou o seguinte: como é ser ateu e enfrentar crises existenciais, doenças, traições? O ateísmo é uma das coisas mais difíceis de se viver no mundo. Primeiro porque o ateísmo ele não traz conforto, ele traz a realidade. Ateísmo não traz palavra de esperança, ele traz a verdade nua e crua. E para viver o ateísmo, você tem que ter, além de conhecimento, muito conhecimento, você precisa ter coragem e força para enfrentar os fardos existenciais. Fardos existenciais como a morte. A morte é um fardo imponderável. Não tem como você vencer a morte na atual tecnologia que a nossa civilização se encontra. Isso aqui é imponderável. Agora, diante de situações como doenças na família, de amigos, crises existenciais, crises no namoro, traições no casamento. Como que o ateu pode se portar diante desses dilemas, diante desses problemas? Temos que imaginar uma coisa: viver na racionalidade é você comprar uma briga diariamente, cotidianamente, contra as suas próprias emoções, contra os seus sentimentos. Tem que colocar numa balança, de um lado, a razão, de outro lado, a emoção. Você tem que estar preparado o tempo todo para tomar decisões sedimentadas na racionalidade. Decisões com as quais você tem uma visão baseada naquilo que a realidade nos mostra. Essa aqui que é a diferença. Vejamos agora a situação de uma pessoa que está doente. Você vai visitar uma pessoa que está desenganada pelos médicos, está em um leito de morte. Como se comportar, o que falar para essa pessoa numa situação dessa? Você sabe que o crente, o religioso, ele, diante de uma pessoa assim, ele vai falar palavras de esperanças, vai falar palavras de conforto. Ele vai dizer que está orando, vai dizer que vai fazer uma roda de oração junto com os seus amigos da igreja para poder salvar essa pessoa. Diz ainda que basta a pessoa ter fé em Jesus, que o poder de Deus vai tirar ela dessa situação. E o ateu, o que fazer? Você sabe que o ateísmo não traz palavras de esperança. O ateísmo não traz palavras de conforto. Então, o que fazer diante de uma situação tão difícil dessa? Eu, quando me encontro numa situação dessa, eu procuro falar o menos possível. Procuro transmitir para a pessoa tranquilidade, serenidade, falar com os olhos. E quando falar, ser breve, falar de forma objetiva. Eu digo sempre o seguinte: meu amigo, estou aqui para o que der e vier. Estou torcendo muito para que você saia dessa situação.
O que você precisar de mim, estou aqui à disposição. Fale isso com bastante serenidade, com bastante autenticidade, com bastante honestidade, olhando para a pessoa. Fixe o olhar no olhar dele, para transmitir serenidade, transmitir autenticidade, transmitir honestidade para essa pessoa. Eu acho que é o simples a fazer, é o mais honesto, é o mais correto numa situação dessa. Agora vejamos quando é o ateu que está doente, quando o ateu está passando por uma situação muito difícil, quando o ateu está diante de uma doença terminal. O que fazer? Como você tem que enfrentar essa situação tão difícil na sua vida? Eu já passei por isso. Eu tenho 3 cirurgias. Já tive uma EQM, uma experiência de quase morte. Eu sei muito bem o que é isso. A experiência da minha vida no tocante a doenças é muito grande. Por isso eu digo para você, você não pode, em nenhum momento, fraquejar, porque o ateu é aquele cara que tem a consciência de que a vida é única, tem a consciência de que isso aqui é só um trânsito, de que isso aqui tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ninguém quer morrer. Todo mundo, no fundo, quer viver um pouco mais, pensar eternamente. Mas não é isso que a natureza nos mostra. Então nós temos que ser, numa hora dessa, resilientes, saber enfrentar isso aqui e saber, de todas as formas, recorrer a outros recursos para que a nossa vida se prolongue mais. Isso aqui é muito importante, ter sangue frio e não fraquejar numa hora dessa. Quais são os fatores que vão lhe ajudar para que você não fraqueje, para que você não desmorone em termos emocionais? É quando você tem conhecimento adequado do que é a vida, da realidade lá fora. Quando você se prepara para esse momento. Quando você tem o entendimento de que a imortalidade que é pregada pelas religiões não é a imortalidade real, não é a que a natureza nos mostra, simplesmente uma ilusão. Qual é a nossa imortalidade? A nossa vida é curta, nossa vida é passageira. Quando você tem o entendimento e a compreensão de que a sua imortalidade não é a imortalidade do seu corpo, tem nada a ver com o seu corpo. É a imortalidade dos seus gestos, das suas ações, das suas atitudes. As suas boas atitudes vão marcar inúmeras pessoas aí fora. E depois, se você for embora, essas pessoas vão sentir saudade de você. Então, a imortalidade é do tamanho da saudade que você deixa nessas pessoas. E quando essas pessoas repetirem seus atos, que você as marcou, você será sempre eterno, enquanto perdurarem essas atitudes dessas pessoas. Essa consciência, quanto mais compreensão você tem do que é a realidade, do que é a vida, quanto mais você tem conhecimento sobre isso, mais você está preparado para enfrentar os fardos existenciais. Não fraquejar, isto é, quanto mais conhecimento, quanto mais preparo, quanto mais compreensão da realidade, menos você vai ter necessidade de esperança e de palavras de conforto. Quanto mais você estiver estruturado com a realidade lá fora, menos necessidade você vai ter e uma pessoa chegue do seu lado e vai rezar, e vai falar palavras de esperança, vai dizer para você que você vai estar em outro mundo, que você vai estar melhor, que você vai ter uma vida eterna. Porque, no fundo,
Se você for uma pessoa consciente, você for um ateu, tenha compreensão do que é realidade, você não vai querer acreditar. Você vai querer saber. Essa é a diferença. Então, para você enfrentar, no caso de doença, no seu organismo, você mesmo vai enfrentar isso aqui com estrutura de conhecimento, com a compreensão do que seja a realidade lá fora. De você entender de que a vida é passageira e nós temos a obrigação e o dever de vivê-la intensamente, de fazer as coisas certas, de marcar as pessoas com nossas boas ações e deixar muita saudade na vida das pessoas que nós as marcamos. Meu amigo, diante também de desavenças familiares, brigas no namoro, traições, temos que entender que o ateísmo não define o caráter de ninguém. Não define. O que define isso aqui é a sua construção familiar, o seu caráter, a sua idoneidade, a sua ética, a sua moral. Ela é fundamentada, forjada na criação dentro de sua casa, na sua família. E quando você vai crescendo, essas interações sociais vão moldando o seu caráter e a sua personalidade quando você está diante da sua comunidade e da sua sociedade. Então, quando você tem a compreensão exata de o que é a realidade, de que a vida é passageira, e você tem a complexidade da sua formação, da personalidade, do caráter, desde a sua infância, você está mais preparado para enfrentar esses tipos de crises existenciais. A traição, seja ela no namoro ou no casamento, é uma quebra de confiança, é um desgaste no amor, é uma quebra da cumplicidade. Isso aqui é a traição. Na confiança, uma quebra no respeito. Diante dessa situação, é muito comum, é praxe, o sentimento fica lá em cima, a emoção fica lá em cima e a razão praticamente ser marginalizada. Numa situação dessa, é muito difícil a pessoa ter a calma suficiente para pensar de modo racional. Mas vejamos uma coisa, você, meu amigo, que é um ateu, você está mais preparado para esse tipo de situação, porque você sabe que a vida é única, você sabe que a realidade é uma coisa e o que prega a igreja é outra coisa. Diante de uma situação dessa, você vai fazer uma análise minuciosa do que está acontecendo e vai contar até 10 antes de tomar qualquer decisão precipitada. É esse arcabouço que você vai ter de conhecimento que vai moldar para você um know-how melhor, que vai te capacitar para enfrentar essas dificuldades. Portanto, nas horas mais difíceis, nos dilemas mais complicados que você for enfrentar, conte até 10 e pense racionalmente. Não faça as coisas por emoção, nem por sentimento. Toda vez que o homem toma uma decisão muito importante, baseada na emoção e no sentimento, tende a piorar muito mais essa situação. Imagine uma coisa, tá? Coloque-se acima de qualquer coisa. Numa questão de namoro, uma traição no casamento, seja muito mais você. Não deixe essas coisas pequenas lhe afetar. Haja com moderação, pondere as suas atitudes e dê exemplo de equilíbrio e controle nas suas ações lá fora. Quanto mais você passar exemplo de equilíbrio, de controle e de moderação, mais as pessoas vão lhe respeitar. Não se deixe abalar
por críticas de pessoas pequenas. Seja altivo e passe tranquilidade para as pessoas. Isso aqui é muito importante na hora de enfrentar esses tipos de situações, principalmente de crises existenciais. Um grande abraço para o Mago. Muito obrigado, Glauco, por sua participação na série Pergunte ao Mago.